Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar hoje mais um seminário do Arrot, né? Com o professor Eric Leão, do Instituto Federal de Brasília, e com o título Elementos para uma História Pré-Platônica da Física, né? Temos um grande prazer de receber o professor Eric, que vem participando dos nossos seminários também, e tem sido uma companhia bem-aventurada, né? Então, olha só, eu vou falar um pouquinho do professor Eric aqui, rapidinho, se o professor Eric me permite, né? E o professor Eric... À vontade. Está com doutorado em andamento de estudos clássicos pela Universidade de Coimbra, desde 2014, né? Tem trabalhado. E com uma cotutela com a Universidade de Groningen, não sei se a pronúncia é correta, a gente estava discutindo justamente isso, que é holandês, então me perdoem, com um projeto ligado a período pré-moderno da história da ciência. É também mestre em filosofia pela Universidade de Brasília, né? Com a dissertação intitulada Empédocles, entre mitos e logos, um estudo das relações entre os poemas de Empédocles e depois do papiro de Estraburgo, é isso? É isso mesmo? Graduado em Física e Filosofia pela UNB. Docente, já falei, do Instituto Federal, né, da carreira do ensino básico técnico tecnológico, na área de Física. Colega do Rara aí, também, acho que foi um convite do Rara também, não foi, Rara? E aí, a gente tem um grande prazer em recebê-lo. Ele tem estudos aí, ele vai falar um pouquinho fala um pouquinho da sua área também, acho que é até melhor para o senhor falar, professor, sobre a sua área de estudos, do que eu acho que eu vou acabar falando bobagem. Mas fique à vontade, viu? As perguntas podem ser feitas durante a apresentação. O professor preferiu fazer assim, então fique à vontade em pedir para perguntar, pode pedir no chat, ou pode formular uma pergunta simples, né, mais rápida aí no chat, ou pode tentar falar também e fazer a sua própria pergunta. O professor prefere assim, né, dando uma maior interação. Tudo bem? Estou por aqui, qualquer coisa. Beleza. Eu vou acompanhando, então, pelo texto. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem aí? Tá. Tranquilo, Eric? Tá tranquilo, tá. Né? Claro. Então, podem me interromper a qualquer momento aí com questões. Como sugestão aí do professor Eduardo, vou falar um pouquinho sobre essa área, né, que eu investigo, que nem é uma área só, na verdade, quando se vai para a área de estudos clássicos, nunca a gente estuda uma área só, é sempre, por definição, um estudo interdisciplinar, envolvendo literatura, história, filosofia, ciência, vários temas que antes eram todos tinham interconexões, era uma coisa só, na verdade, e que só com Aristóteles, talvez, se tornou de uma forma mais perceptível uma série de áreas disciplinares. E isso vem se tornando cada vez mais forte no século XIX, que é o século que nos criou, que fez as instituições que fez o mundo que a gente habita, criou mais disciplinas ainda baseado nessa estrutura. Então, essa área que eu intitulo aqui eu coloco uma história pré-platônica da física, eu posso chamar isso também de estudos pré-socráticos, é uma possibilidade também, mas eu prefiro chamar de pré-platônico nesse momento. Tem hora que um nome é melhor do que o outro, depende do contexto, e basicamente envolve estudar o contexto cultural que Platão recebeu do mundo grego, que permitiu a ele fazer o que ele fez e depois fazer o que Aristóteles fez. Eles já receberam uma cultura bastante aprofundada de reflexão sobre a natureza, sobre o homem, sobre o cosmos, o universo, e eles elaboraram isso um pouco mais, né?
E aí o que eu tento investigar é essas origens, desde Homero, é onde a gente tem os primeiros registros em forma de texto, e até Atenas, até Anaxágoras, até Sócrates, até esses caras que estavam em Atenas no período clássico, que começou ali em torno de Péricles, que criou esse mundo filosófico em Atenas e que Platão e Aristóteles depois foram frutos desse mundo, né? Então, basicamente, é o que eu estudo. Eu vou fazer algumas leituras aqui de textos meus e citações e vou comentando. Eu tirei esse primeiro trecho aqui, que abre o texto, de Copérnico, lá das Revoluções dos Orbes Celestes, só para tematizar uma questão que eu acho que é central para a compreensão da história da ciência no mundo pré-moderno, antigo, antes do mundo medieval, na verdade, antes do mundo moderno, é melhor falar assim, que é o tema do céu, o tema dos fenômenos celestes, que é um tema que acaba se relacionando com o contexto social e político também, porque em certos momentos é permitido estudar o céu, e em outros momentos você pode morrer por estudar o céu. E é preciso entender como é que a gente se relaciona com isso, né? Como é que a compreensão de fenômenos celestes pode fazer a gente, em certos contextos, ser considerado como hostil. E por quê? Hostil em que sentido estudar o céu, né? E essa questão é algo que me intriga. E Copérnico fala aqui sobre a beleza do céu. Ele diz, o que é, na verdade, mais belo que o céu, que certamente contém todos os atributos da beleza. Isto é, proclamado pelos seus verdadeiros nomes, em latim caelo e mundus, este último significando clareza e ornamento, como a escultura antiga. Por causa da perfeição transcendente do céu, muitos filósofos têm-no chamado de um Deus visível. Portanto, se o valor das artes é julgado pelo assunto de que elas tratam, esta arte será de longe a mais notável, a chamada astronomia para alguns, a astrologia para outros, mas para muitos dos autores clássicos, a consumação da matemática. Fim de citação. Eu fiz aqui esse resuminho, né, que está no cartaz, só colei aqui, e vou pular ele, e vou começar a discutir essa ideia anterior da disciplina da física, que é a ideia de física no sentido grego, né? Física vem dessa palavrinha que é physis. Aqui tá em caractere grego, eu não tive tempo de traduzir, tá misturado grego com inglês aqui, tá uma bagunça, mas eu vou falando, né? Physis, então, é uma palavra que no contexto pré-platônico tem mais relação com o contexto agrário, contexto agrícola, relacionado a nascimento, né? Aquilo todas essas palavras que designam a ideia de brotar algo, uma novidade, né? E aí, depois, essa palavra vai se tornando cada vez mais sofisticada, o uso dela, né? Aqui o LSJ é um dicionário que é também uma espécie de enciclopédia, em que ele faz uma certa investigação temporal. Por exemplo, aqui, a primeira ocorrência de physis, que ele coloca aqui como natureza e constituição, ele diz aqui que ocorreu uma vez só em Homero. Então, ele é um dicionário que tem um pouco mais, e é o melhor dicionário que a gente tem da língua grega antiga. Então, vou citar primeiro dele, depois eu vou fazer uma síntese. E aí, como eu disse, a physis, que é a origem da palavra física, vem dessa ideia de nascimento primeiro, né? A ideia da origem, né? De refletir sobre a semente, né? Algo relacionado, algo que está escondido, né? Embaixo da terra e que em algum momento brota, né? É essa imagem que está por trás das imagens pré-platônicas de physis. Aqui a gente percebe que a ocorrência em Platão e em Empédocles,
desse significado. Aqui em Homero ele aparece mais como constituição, com uma ideia de natureza mais como constituição, e aí eu citei aqui o trecho em que ocorre em Homero, que é aqui na Odisseia 10:303, que diz o seguinte, é um trechinho relacionado a uma planta que alguém pegou e entregou para Ulisses, e assim, a citação é a seguinte: assim falando, o matador de Argos deu-me a erva, arrancando-a da terra, e explicou-me a sua natureza. Natureza aqui, physin, que é o acusativo de physis. A raiz era negra, mas a flor era como leite. Então aqui a gente percebe uma coisa bem material, bem descritiva, de física experimental mesmo, assim. Você olha como a coisa que você arrancou da terra e você descreve, né? Então essa é a primeira ideia do que é natureza, assim, do que é physis, né? Eu não vou querer traduzir aqui por natureza, porque ela tem significação maior. E aí você tem aqui, na medicina, a ideia de temperamento, né? Você pode pensar que uma pessoa tem um temperamento X ou Y ou Z, e aí essa ideia de constituição biológica mesmo da pessoa, ela tem a ver com isso. Daí vem a questão mais psicológica relacionada à natureza como caráter, né? A physis como o que nós temos, que é bastante característico do nosso ser, como um temperamento irascível, ou uma capacidade para se comunicar bem, ou uma habilidade na diplomacia, esse tipo de coisa. Percebam aqui a presença em amarelo de autores, aqui ó, primeiro eu falei de Homero, mas aqui para frente a gente tem uma chuva de autores do século V, Empédocles, Demócrito, Platão. Isso marca a presença dessa palavra no século V, assim, que é um século de aumento de esclarecimento no mundo grego, aumento da cultura, e a gente percebe na linguagem a presença dessa sofisticação cultural. No contexto homérico, você vai ver a natureza, tudo isso que a gente chama de natureza representado em termos de deuses, em termos de ações como o vento, os Zeus que mandam um sopro, ou Atenas que salva alguém porque manda lá um vendaval e o pessoal fica com medo e sai correndo. Então a natureza está presente em Homero, só que ela não é chamada de natureza, ela não é tematizada. Então ela aparece aqui, né? Inclusive isso pode ter sido incluído a posteriori na Odisseia, porque a gente sabe que esses textos antigos eles eram muito mexidos, tem já comprovadamente pela filologia vários elementos que não encaixam, não fazem muito sentido, são transições muito estranhas para o texto de Homero, como o livro 10º da Ilíada, por exemplo, que é muito estranho. Você está lendo a Ilíada e de repente chega o livro 10º e é muito moderno, todo bonitinho lá, com Heitor dando um beijo na Andrômaca, despedindo do filho, uma coisa toda romanceada, que é muito estilo século V, e não casa com o resto do estilo da Ilíada. Então, assim, é possível que essa palavra, inclusive, tenha sido colocada depois, porque é muito estranho, ela ocorreu só essa vez aí. Mas é claro que depois, assim, os filósofos e os textos do século V, principalmente dos pré-socráticos até o Platão, essa palavra vai assumir isso que eu falei, essa questão de natureza, essa ideia de natureza mesmo. A gente pode perceber aqui que, é claro, a posteriori ela vai assumir a ideia que a gente tem hoje, né? Natureza como uma força que dá origem às coisas, natureza como elemento ou substância, ou natureza com N maiúsculo, né? Como leis da natureza, como a gente depois vai associar o estudo da física, né? E aqui eu já percebo a presença de alguns autores do século V, como Heráclito, mas a gente já tem um Górgias, já tem um Platão, já tem um Xenófanes ainda é século V, mas Epicuro é bastante posterior. Então, assim, a gente percebe que os autores em que ocorre essa
com mais frequência, essa significação mais sublimada, mais abstrata, eles são posteriores. Então dá para ver aqui já uma transição de um contexto homérico que era mais da sensibilidade para uma coisa mais abstrata, intelectualizada, no contexto do século de Platão. Bom, para sintetizar, a physis ela pode ser pensada no século V como tendo dois significados básicos: constituição, força ou vida própria de uma coisa, e daí a ideia de natureza, mas natureza com N minúsculo, né, pensando bem, pontualmente, de forma sensível, uma natureza de uma pessoa, é sempre a natureza de alguma coisa. Na verdade, inclusive, as ocorrências relativas, elas são até maiores. Physis aqui pede genitivo, que é um caso de posse. Então, se fala sempre physis de alguma coisa, natureza de Ulisses, a natureza de uma planta. Então, a constituição de alguma coisa bastante concreta. E não a natureza como substantivo, como algo, a natureza. Isso é menos frequente no século V. E uma outra característica que a gente esquece muito, porque já desapareceu do sentido que a gente tem hoje, que é a ideia de gênesis, nascimento, aparição e crescimento. Isso é muito frequente. E aqui envolve essa ideia mais arcaica e sensível, da sensibilidade mesmo, de você analisar como as coisas nascem. E aí, eu coloquei aqui vários exemplos de aplicação. Eu já li o de Homero, o segundo é muito interessante, que é Physis... Não, peraí, vou ler o quinto. O quarto, foi mal. Existe todo um gênero de escritos do século V, que são os escritos dos pré-socráticos, que são intitulados Periphysios Historia, que a gente pode traduzir como investigação acerca da natureza das coisas, ou investigação acerca do nascimento das coisas. Então, quando a gente tem essa dimensão de que physis é nascimento também, fica mais claro e dá para entender melhor o que esses caras estavam fazendo. É interessante também conectar essa reflexão acerca da physis como nascimento com a ideia de que o século V é um século, como o Nietzsche costumava falar, o século trágico da filosofia. O que eu quero dizer com trágico? A reflexão com relação à morte e com relação a escatologia, para onde nós vamos quando morremos, ou o que fazer politicamente, ou quais ações fazer para não irritar a natureza e não receber dela uma punição, né? Então, existe nesse século uma preocupação, um medo bastante grande com relação às forças da natureza, e um estudo acerca da natureza também um estudo acerca da morte, porque o que nasce morre. Aquilo que não nasce é sempre, e aí não há por que motivo se preocupar com sua morte. Então existe aqui uma questão que faz a gente entender que o cientista do século V é também um cara que reflete de questões éticas. Então, no texto de Empédocles, por exemplo, você tem reflexões acerca de como as coisas são feitas, mas elas são reflexões também sobre como nós, humanos, somos feitos, como seres mortais. E aí isso dá uma explicação que causa, eu colocaria aqui como uma reflexão que causa conforto para a ideia de um ser que sabe ser mortal, né? E um ser que percebe mais, cada vez com mais profundidade, a sua existência como ser humano mortal, nesse mundo de racionalização constante. É como se a passagem para etapas mais avançadas de civilização seja acompanhada de fenômenos ligados à depressão, ou a falta de sentido da vida. Então, esses caras estão refletindo um pouco sobre a perda de um mundo agrícola, em que tudo fazia sentido, tudo se conectava, os sacrifícios, e eles têm essas questões. Então, os textos são bastante cheios dessas questões ligadas à tragicidade da vida, né? Aqui eu tenho no exemplo 3 uma ideia relacionada ao nascimento, em Empédocles. Empédocles é muito citado. Ele talvez seja o pré-socrático, junto com Demócrito, mais importante. Eu colocaria ele em primeiro,
puxando um pouco a sardinha pro meu autor do mestrado, por conta de ele ter sido um cara que refletiu de forma mais concreta e mais... ele é mais fruto de seu tempo do que Demócrito. Demócrito, ao meu ver, representa uma ruptura, porque a escrita e a reflexão que faz esse diálogo entre ser e não ser, entre átomos e vazios, átomo e vazio que Demócrito faz, ela é mais abstrata, ela já é mais sublimada. Então ela representa menos o século V e mais uma transição. Então, Empédocles é não raro assim citado por toda a antiguidade como um dos maiores físicos do século V, assim, um cara que começou tudo. E o preferido, o queridinho do Aristóteles, né? Ele diz aqui: não há absoluto nascimento para todas as coisas mortais, nem fim na detestável morte, mas somente mistura e distinção das coisas misturadas. É isso que os homens chamam de physis. É isso que os homens chamam de nascimento. Percebam aqui, um cara refletindo sobre cosmologia, mas refletindo também sobre a existência humana. É muito interessante se a gente olhar com com essas duas chaves de leitura, né? Aqui no exemplo quinto, eu tenho um texto de Heráclito muito apreciado depois e lido bastante por Heidegger, por exemplo, que vai escrever um livro inteiro só sobre essa frase, que é Physis cryptestai philei. Physis é a nossa natureza, né? Cryptestai é um verbo na forma média que tem a ver com ocultar, daí vem criptografia. E philei é o prefixo que a gente usa para compor palavras no grego, como filosofia, o amor pela sabedoria. Mas como coloca aqui na nota de rodapé, né, que até está aqui na minha frente, vou ler, philei indica que a tendência natural ou habitual, um processo que se produz necessariamente ou frequentemente. Então, aqui a gente percebe uma questão que é importante também para o século V, que é o fato de que o cosmos é vivo, o cosmos é pensado como um ser vivo. Não existe uma distinção tão radical entre mundo material e mundo imaterial. Nesse período, essa distinção ainda estava se formando. Empédocles, inclusive, é um dos primeiros a fazer uma distinção entre matéria e energia, que depois a gente vai herdar de Empédocles, por meio de Aristóteles e Platão, e que vai chegar até a física clássica, com a nossa ideia de que você tem energia de um lado e matéria de outro. Mas, nesse momento, essas coisas não são pensadas como distintas, elas são uma coisa só, misturada. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ele está falando da natureza, está falando que a natureza ama ocultar-se. Ou seja, a natureza, eu atribuo à natureza um sentimento que eu atribuiria a um ser vivo, né? E isso é algo importante de se ter em mente. Tem várias formas de traduzir, eu coloquei algumas aqui. A constituição de cada coisa tende a se ocultar, o que faz aparecer tende a fazer desaparecer. É uma ideia típica da filosofia de Heráclito, que tenta ver os contrários nas coisas, né? As coisas estão cheias de elementos contrários, o que faz todo sentido, né? Com a frase síntese de um século, pensado em termos de uma chave de leitura trágica, né? Que é a ideia de que os textos todos são reflexões acerca do nascimento, mas simultaneamente são reflexões a respeito da morte, porque aquilo que nasce morre. Muito bem. Falei para introduzir de física, porque estamos num grupo de físicos e eu achei apropriado, mas se estivesse fazendo essa fala em um contexto de classicistas, teria que ter começado com esse senhor aqui, que é Homero, que é nossa primeira referência mais arcaica de texto da cultura grega. E eu vejo a Ilíada, que é um texto que narra uma guerra, um conflito, eu vejo esse texto como um grande estudo acerca dessa palavrinha que está aí, que é timos. Esse teta, ele tem esse som de TH que eu não sei fazer direito, eu sei fazer ele em inglês, mas a gente pode chamar de timos mesmo. E
para mim, a Ilíada é uma grande reflexão sobre o fluxo dessa coisa, o fluxo disso entre pessoas, entre homens e natureza, entre guerreiros, e o fluxo de vida e morte que ocorre na guerra. Deixa eu me explicar melhor com relação a isso. Como eu disse antes, na Ilíada a gente não tem a presença da natureza como a gente vai ter no século V. Então, por isso ela é muito importante. Ela funciona para mim como o texto que me permite fazer um contraposto aos pré-socráticos, para ver o que os pré-socráticos inovaram com relação a algum período mais arcaico. A Ilíada, Homero é do século VIII, alguns dizem que até mais antigo, mas eu diria que, inclusive, a Ilíada pode ser pensada como um texto mais arcaico ainda do que a Odisseia, que é o outro texto de Homero. E nesse texto a reflexão sobre Timos aparece de várias formas. Por exemplo, aqui a gente tem Timos como sendo o sopro de vida, né? E também como mente, a sede do pensamento, ou temperamento de alguma coisa, raiva, coragem também. Olha só que interessante, né? A sede da raiva, the seat of anger, mas também significa coragem. Então, se você vai falar de uma guerra, de um conflito entre pessoas, num campo de batalha, da forma como Homero narra, você sempre tem pessoas que ficam amedrontadas diante do inimigo, e você tem pessoas que, em algum momento, assumem uma coragem descomunal e saem matando todo mundo. Tem um dos livros mais bonitos da Ilíada, é a Ilha de Diomedes, eu acho que está no livro 4, que é muito bonito. Ele fica irritado e sai matando todo mundo, e ninguém para o Diomedes, e os deuses começam a ficar irritados, porque ele começa a se tornar comparável aos deuses, né? E aí os deuses, porra, não pode. Esse cara tá matando todo mundo. Zeus, equilibra aí. E aí, em algum momento, ele vai lá e resolve a situação. Mas é um livro bonito. E tem vários momentos em que você tem um guerreiro que é insuflado de um ânimo, e na mentalidade do período, os outros que percebem esse guerreiro muito animado, eles ficam com medo, porque eles acham que ele está sendo ajudado por alguma força maior. E a narrativa homérica, ela coloca essa força maior como sendo algo que vem dos deuses, mas eu gosto de interpretar Homero dentro dessa chave de leitura de que o mundo material e o imaterial ainda não estavam tão bem divididos, e que a antropomorfização dos deuses se refere não a inclusão de narrativas divinas, de deuses ex machina para atuar no mundo grego, mas a humanização da natureza. Eu vejo de uma forma contrária. Eu vejo que a natureza é pensada de uma forma humana. Se tem alguém muito animado, excedendo-se na coragem ou na raiva, algo na natureza se concentrou ali. Então eu penso nesses termos, assim. Eu acho que essa era a forma que Homero tinha de refletir sobre algo que era novo, sobre um tipo de coisa que estava surgindo ali no meio. E é interessante também a forma como os guerreiros são mortos e caem no chão, por exemplo, e é descrito que a morte deles se diz que a vida lhe escapou pelos dentes, por exemplo, coisas do tipo, para pensar essa questão da vida como um sopro mesmo, uma respiração. Se você para de respirar, você está morto, entende? Então, essa é uma outra chave de leitura interessante para pensar essa questão dos fluxos. Em alguns momentos, os guerreiros precisam de ânimo, eles estão lutando, e aí eles ficam desanimados, ficam querendo correr, e aí algum deus vai lá e fala: Heitor, vai lá nas frentes e anima essa galera. E aí o cara vai lá e grita e bota todo mundo para correr, e eles começam a lutar de novo. Então, isso também é pensado em termos de timos, que é essa força para combater, esse ânimo, né? E uma outra coisa que também é pensado como que é esse último item, né, sede do pensamento, ocorre quando, por exemplo, alguém está com o pensamento dividido e não sabe muito o que fazer e vai pedir conselho. E aí o conselho, ele é pensado em termos de ânimo também.
que significa que você se encheu de confiança em trilhar um certo caminho na vida. Então, você estar com o ânimo dividido é estar desanimado. Você estar com medo é estar desanimado. E você ter coragem, ter raiva, ter força e querer combater e sair matando todo mundo significa que você está cheio de ânimo. Mas isso pode, tanto a falta quanto o excesso podem ser ruins para você. Na falta você pode ser morto, no excesso os deuses se irritam com você. Então tem essa noção toda. E para mim a Ilíada de Homero é uma grande reflexão sobre os fluxos de Timos entre os vários níveis do cosmos, desde o nível humano até o nível mais macro, pensada em termos de narrativa. Alguma pergunta aí? Tô falando pra caramba. O que vocês têm de pergunta aí? Tem alguma, Eduardo? Eu tô feliz em estar vendo, né, tem essa... Realmente, para mim, é muita coisa nova, assim. Eu já li a Ilíada, e me lembro de uma passagem que eles dizem o seguinte, assim, eles fazem várias refeições, aí o Homero escreve assim, mas naquela época os homens comiam muito. Eu acho que era para justificar os encontros, assim. Essa questão dos bancos, isso foi na Ilíada ou na Odisseia? Eu acho que foi na Ilíada, que é a história da guerra que vai em Troia, né? Uhum. É a Ilíada mesmo. Essa parte deve ser no finalzinho. Aí eu teria vários outros comentários para fazer acerca de Homero, mas para voltar para o nosso contexto mais de análise de cosmologia, eu vou avançando aqui. Então, agora vamos pensar um pouco sobre a estrutura cósmica, né? Como que o mundo homérico, ou esse mundo mediterrâneo, talvez, ele era pensado primitivamente, né? Aqui eu peguei 2 trechinhos de Homero para falar dos 4 espaços fundamentais. Aqui é um trecho em que Poseidon vai ajudar os gregos, porque os gregos estão sendo afugentados pelos troianos e Poseidon, que está do lado dos gregos, acha que tem que fazer alguma coisa. Ele começa a ir ajudar os gregos. E ele aproveita, eu acho que o sono de Zeus para fazer isso. E os outros deuses falam, Poseidon, meu caro, toma cuidado, você ajudar os gregos aí, sem as bênçãos do pai, que é como Zeus é chamado, você pode se dar mal, viu? A gente não pode ajudar um lado ou o outro, e você está querendo ajudar, e aí ele dá a carteirada de irmão, né? Pô, sou irmão, eu sou igual em honra. E aí ele diz o seguinte, pois afirmo que pela força sou superior e sou primogênito. Contudo, seu coração não se importa de declarar-se igual a mim, a quem temem os outros deuses. E mais adiante diz assim, por mais forte que seja, falou com presunção, se contra a minha vontade me impedir a mim, que tenho honra igual pela força, pois somos 3 os irmãos, filhos de Crono, que Reia deu à luz, Zeus e eu, sendo o terceiro Hades, rei dos mortos. De forma tripla, estão todas as coisas divididas. Olha, isso é importante pra gente. Cada um participa da honra que lhe coube. Coube-me habitar para sempre o mar cinzento, agitadas as sortes. A Hades, a escuridão nebulosa, e a Zeus coube o céu vasto no meio do éter e das nuvens. Mas a terra ainda é comum aos 3, assim como o Alto Olimpo. Por que eu trouxe esse trecho? Aqui a gente percebe a presença de uma ideia de que os espaços da natureza são primitivamente separados em 4 partes igualmente importantes. Mar, que é a terra de Poseidon, a terra, que é comum a todos, o que está acima, que é de Zeus, e o que está abaixo, que é o lugar de Hades. Aqui a gente tem não só 4 espaços fundamentais, que remete a uma reflexão sensível acerca da natureza, e aí, com sensível, eu quero fazer significar a ideia de espacial mesmo, porque se a gente pensa em natureza, em physis, da forma como nós físicos hoje pensamos, se eu for perguntar para vocês o que é mais importante, ou se eu pedir para definir o que é física,
concepções temporais, normalmente são as mais importantes, são aquelas que a gente utiliza para descrever a física. Então, a física é um desenvolvimento, é uma previsão, então ela está relacionada com uma linha temporal, uma reflexão temporal. E aí, em uma perspectiva arcaica e menos sublimada, menos intelectualizada, o que importa é o que eu estou vendo. Então, uma reflexão acerca do cosmos, ela é prioritariamente uma reflexão acerca dos espaços que existem e como eles interagem entre si. E essa é uma questão mitológica importantíssima para entender o século V, porque a grande questão de todos os pré-socráticos é buscar a arqué. A arqué significa o princípio, aquilo que é prioritário na natureza. E aí Tales diz que é a água, Heráclito diz que é o fogo, e a gente aprende essas coisas todas de uma forma mais descontextualizada, porque é difícil mesmo fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, de contextualizar, e nem sempre tem tempo, e a gente acha que é uma coisa boba, né? Eles falavam assim, é uma pesquisa besta, tipo, pô, por que ir atrás do primeiro elemento? Por que vocês não montam uma tabela periódica aí e colocam eles todos, assim? Mas na cabeça deles, pensar o primeiro significa pensar o que é mais forte, o que manda, qual é a síntese desses fenômenos todos que nós vemos, como, por exemplo, o tremor de terra ou eclipse. A gente precisa saber quem é que está mandando, qual é o espaço que está mandando. É Zeus? É claro que, prioritariamente, era pensado em termos de uma dinâmica cosmológica, quer dizer, teológica, né? Mas o primeiro passo da sublimação não exclui totalmente os deuses, né? Os deuses permanecem nos nomes, né? Zeus se torna o céu, e as profundezas se torna Hades, que seria o rei das profundezas, se torna o que está debaixo da terra, e esse tipo de coisa, né? Continuando aqui, eu vou ler um trechinho da Teogonia, que já é mais tardia. Ela não é tão tardia assim, ela não é contemporânea dos pré-socráticos, mas ela é um texto que é um pouco mais abstrato, mas ainda a gente chamaria de homérica, né? É um contexto, a gente inclusive usa a expressão contexto homérico hesiódico, porque esses dois autores são assim os mais arcaicos que a gente pode retroceder para pensar mitologia e concepções primitivas acerca da natureza. Então, lá na Teogonia, que significa origem, gonia vem de início, né? Gonos, a gente tem gene, que é origem, né? E teo, de Deus. Então, teogonia é como que os deuses nasceram, né? Aqui é interessante porque é a ideia de que as coisas tais como elas estão na natureza, elas se formaram a partir de alguma coisa que antes era una. Então, antes existia alguma unidade, que era o caos, né? Que é essa coisa sem forma, tudo misturado. E aí, de repente, os deuses nascem. O que significa dizer que os deuses nascem? Significa que dessa unidade, que é o Big Bang, a origem, o todo misturado, se formam as coisas, elas se distinguem, né? Então, surge a água, surge as outras coisas, e Hesíodo faz um texto enorme falando sobre a origem de tudo, das coisas visíveis e das invisíveis, inclusive o sonho, por exemplo, o medo, etc. É um texto fantástico para a gente de física estudar. E ele diz aqui, em certa altura, o seguinte: alegrai, filhas de Zeus, dai ardente canto, gloriai o sagrado ser dos mortais sempre vivos, os que nasceram da terra e do céu constelado, os da noite trevosa, os que o sagrado mar criou. Dizei como no começo deuses e terras nasceram. Os rios, o mar infinito, impetuoso de ondas, os astros brilhantes e o céu amplo em cima. Os deles nascidos deuses doadores de bens. Como dividiram a opulência e repartiram as honras. E como no começo tiveram o rugoso Olimpo. Dizei-me isto, musas, que tendes o palácio Olimpo, desde o começo, e quem dentre eles primeiro nasceu. Aqui, novamente, a importância do primeiro, né? Da arqué. E aí ela responde aqui: sim, bem primeiro nasceu Caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros o mais belo entre deuses imortais,
solta membros dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Esses trechinhos aqui são muito ricos, dá para comentar muita coisa. Já comentei a questão do caos, como essa coisa não uniforme, né? Aqui eu tenho a ideia da sede irresvalável, né, que não me derruba. Aqui tem uma imagem de terraplanismo, né? É um índice que nos permite verificar que naquele período a Terra não era considerada redonda, assim, a gente tem irresvalável mesmo que não inclinado, né? Isso significa que a Terra é esse lugar onde você pode ficar e você não vai cair. Você não vai cair em lugar nenhum. Ela é segura. E ela tem amplo seio, que aqui envolve uma idade, um outro índice importante, que é o do matriarcado, né? Um período em que a divindade feminina era importante por conta desse período que, se a gente remonta a um passado mais arcaico, pré-sedentário, a forma de viver nômade olha para a natureza tentando sempre encontrar comida, encontrar rebentos da terra que nos permitam nos manter vivos. E esses rebentos, eles são a associação perfeita do que a mãe é para o filho, né? Que ela nutre com leite, etc. Então, a terra é esse amplo seio por onde todo mundo pode se nutrir. E é interessante também que na própria cosmologia, todo mundo se relaciona com a terra, então ela é fecundada pelo céu, o mar faz a terra tremer. Um dos epítetos, por exemplo, de Poseidon é o treme-terras. Eu imagino que os gregos acreditavam que por baixo da terra a gente tinha o oceano dando voltas, ou então o próprio oceano ali na lateral, ele por algum motivo, ele pode fazer a terra tremer se ele quiser. Eu acho que era essa a ideia. E aí depois eu tenho a imagem do Tártaro, que é aquilo que tá para baixo, né? É tudo que representa as profundezas e coisas que a gente não conhece. E Eros como uma figura importante, como sendo o que na biologia a gente poderia associar à invenção biológica do sexo. Quando você inventa o sexo, na biologia, quando os seres inventam o sexo, eles aumentam a sua variabilidade genética e se multiplicam e começam a surgir espécies novas, etc. Então, eu vejo Eros como sendo essa figura que está relacionada com essa ideia biológica, né? Mas ele é também, pelo menos em Hesíodo, aquele que mata, porque ele solta-membros. Então, para você juntar coisas, você tem que destacar coisas. Então, você mata uma coisa, pega um pedaço e junta com outro pedaço. Então, é um pouco essa imagem cosmológica que a gente tem para Eros em Hesíodo. Depois, Empédocles vai fazer usar essa ideia para falar de mais coisas. Bom, é isso. E aí eu tenho algumas questões aqui que eu faria vocês para me ajudarem a pensar tudo isso que eu tenho falado, né? A visão da lei natural... questões abertas. A visão da lei natural como algo temporal e não espacial merece atenção especial. Terá sido importante para essa mudança de perspectiva a transição da consciência mítica para a consciência histórica? Se o cristianismo historicizou a percepção da natureza, como isso quebra o tabu com relação à pesquisa dos espaços naturais? Haveria uma mudança na percepção do tipo de crime ou violação de tabu na criminalização do estudo da natureza entre os gregos e entre os medievais? Teriam os medievais achado que a própria investigação da natureza seria não um crime contra o Deus cristão, mas um ato ritual pagão reprovável de valorização de entidades entidades religiosas antigas? Como ocorreu essa transição e em que ela se caracteriza? Haveria uma predileção das civilizações pela criminalização de investigações celestes? Então aqui tem uma série de questões que são importantes em nível
de história da ciência, em nível antropológico, em nível histórico-social, que só podem ser abordadas de forma bastante ampla e honesta se a gente reflete sobre esse mundo e essa concepção do cosmos, né? Porque o cosmos, nesse contexto, né, de evolução da nossa percepção dele e da nossa percepção do nosso papel nele, né, atravessa toda a história da humanidade, né, o que coloca em diálogo o estudo da história da ciência com questões de todas as ordens, né, políticas e várias outras. Aqui eu sigo com a provocação do Vernon, que é um historiador importante da filosofia antiga e de tragédia, que ele diz o seguinte, a respeito do cosmos hesiódico e da ideia de soberania. Para romper com o vocabulário e com a lógica do mito, teria sido necessária a Hesíodo uma concepção de conjunto capaz de substituir o esquema mítico de uma hierarquia de poderes dominada por um soberano. O que lhe faltou foi poder representar-se um universo submetido ao reino da lei, um cosmos que se organizaria impondo a todas as suas partes de uma mesma ordem de isonomia feita de equilíbrio, de reciprocidade, de simetria. Eu estou citando aqui um texto muito importante do Vernon, que é Introdução à Filosofia Pré-Socrática, Origens da Filosofia, deixa eu ver aqui, Origem do Pensamento Grego. É um texto que ele reflete sobre o século V. E nesse texto, a tese fundamental de Vernon é que os pré-socráticos foram, sem perceber, assim como a gente sem perceber, atua sem perceber nas nossas próprias épocas, né? Eles foram autores de mitos de soberania, porque o mundo grego do século V é também um mundo que inventou democracia, é um mundo que inventou um outro tipo de relação dos homens entre si e dos homens com a natureza. Então, conceitos como isonomia, equilíbrio, reciprocidade e simetria passaram a habitar o tecido social e tiveram que renovar o discurso a respeito da natureza. E isso é algo importante demais de levar em consideração quando a gente estuda a história da ciência, né? Bom, aqui eu tenho uma outra observação, que é a seguinte: a racionalização operada pelo autor do Gênesis, aqui já fazendo uma reflexão sobre o mundo cristão, logo no início, ao criar o mundo, ele mesmo, em 7 dias, está no fato de que esses espaços criados não serem espaços de domínio de nenhum deus, ou melhor, não serem eles mesmos imagens mitológicas de deuses primordiais. Está no fato de terem sido criados em uma sequência, dando ênfase no aspecto temporal, e aí volta para aquela questão que eu provoquei anteriormente, em relação ao aspecto distritalista do politeísmo mediterrâneo, pois o espaço é um dado dos sentidos, visível, presente, concreto, enquanto que a ideia de sequência exige processos de hipótese, imaginação, raciocínio, teoria, convencimento, argumentação, etc. E essa é uma ideia que eu queria que vocês reagissem a ela, sobre essa minha hipótese de que na história da ciência, do período do século V para frente, a gente tem uma transição de uma reflexão distritalista para uma reflexão mais temporal e que nos permitiu sublimar ou intelectualizar a nossa reflexão em relação com a natureza. Muito bem. O Eduardo me disse que eu tenho 1 hora. Ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Como é que a gente vai fazer, Eduardo? Na verdade, a gente tem uma 1h30 prevista, né? A gente faz mais ou menos para o palestrante ter 1 hora, para que possa restar um tempo no final, para que possa fazer perguntas e tudo mais. Mas, assim, como você já delimitou que as perguntas podem ser feitas durante a apresentação, então você pode seguir em frente até mais ou menos 1h30. Né? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma leitura conclusiva agora,
E vou pedir para as pessoas reagirem ao que eu já falei, porque eu posso voltar em coisas que eu não falei, eu acho interessante ouvir também. Elas podem ficar mais à vontade É, na claro. A apresentação, gente. às vezes ficam inibidas para não atrapalhar seu raciocínio, não estão acostumadas, às vezes, a interagir tanto, e aí, após uma apresentação, eles podem se sentir mais à vontade. Tá, não vou encaminhar uma conclusão aqui em 5 minutinhos. Bom, eu tenho uma ideia que tem a ver com essa indistinção entre matéria e energia que eu falei antes, mas que vai além dela. E aí ela é bastante ampla. Eu vou ler, mas a gente não precisa entrar em todos os pontos dela, ela é só uma provocação bem ampla, né? Que eu chamei de índices híbridos. A cultura grega dos primeiros tempos até o século V é permeada por aquilo que poderíamos chamar de conceitos híbridos ou índices de pré-modernidade, tais como os conceitos de Timos em Homero, de Filotés em Empédocles, pelo daimon socráticos, pelos heróis trágicos de Ésquilo e Sófocles, o conjunto das imagens teogônicas de Hesíodo, as práticas rituais e sacrificiais, todos sinais de uma cultura que distingue pouco entre âmbito humano e natureza, entre sobrenatureza e natural, entre espírito e matéria. Esses elementos colocados em oposição primeiro no período clássico, pelo processo de racionalização operado por Eurípides, Sócrates, Platão e Aristóteles, foi novamente revisitado no século XIX pela radicalização do projeto moderno e os consequentes debates suscitados por autores tornados clássicos, como Nietzsche, Marx, Freud, Durkheim, Weber, Fraser, dentre inúmeros outros, que apoiando ou criticando algum aspecto da modernidade, tiveram produção extremamente criativa em torno de dualidades modernas como consciente e inconsciente, matéria e espírito, magia e religião, religião-ciência, dionisíaco apolíneo, espiritualismo, materialismo, positivismo, niilismo. Assim como a antiguidade viveu, na passagem do quinto para o quarto século, uma operação de bipartição e análise de híbridos prévios, a sociedade oitocentista europeia realizou a mesma operação nos elementos de sua cultura, o que explica, em grande medida, o impacto exercido pelos estudos pré-socráticos e interesses em estudos religiosos nos mais influentes pensadores desse século. Acrescente-se ainda o fato de tal fenômeno de autocrítica ser extremamente escasso em países da periferia global como o Brasil, ainda profundamente carregados de tipos híbridos próprios. E aqui eu faço provocações para que a gente tem muito que aprender com os nossos índios, estudando a forma de ver das tradições Yorubá, por exemplo, e aí entra o tema da astronomia cultural tão importante, né? Continuando, países da periferia global como o Brasil, ainda profundamente carregados de tipos híbridos próprios, ainda por analisar e profundamente colonizado mentalmente por críticas metropolitanas prontas a respeito de híbridos extemporâneos de um passado que sequer nos pertence diretamente. Aumentar a consciência a esse respeito desses híbridos requer procedimentos de reflexão pós-colonial ligados à análise dos nossos próprios índices híbridos, a partir de profunda reconstrução histórica que coloque novamente em discussão os temas já discutidos pelos grandes de outros tempos, mas fazendo o necessário esforço de autocompreensão de nossa cultura a partir de nossas próprias marcas institucionais, culturais, míticas e coloniais. Essa é uma grande, como eu falei, provocação. Eu vou encaminhar lá para o finalzinho, passando aqui por temas que a gente pode trocar uma ideia. Eu acho que essa é uma outra provocação para as mulheres da sala que eu não poderia deixar de fazer, sobre a ideia de sublimação em Freud e da transição do matriarcado para o patriarcado, citando aqui as grandes ministras de Estado que combateram de forma mais incisiva o coronavírus nesses tempos de pandemia e todas as mulheres, né? Aqui é uma citação de Freud de um livro chamado Moisés e a Origem do Monoteísmo.
sob a influência de fatores externos nos quais não precisamos ingressar aqui e que pertencem a e que também em parte são insuficientemente conhecidos, aconteceu que a ordem social matriarcal foi sucedida pela patriarcal, o que naturalmente acarretou uma revolução nas condições jurídicas até então predominantes. Um eco dessa revolução parece ainda ser audível na Oresteia de Ésquilo. Mas esse afastamento da mãe para o pai aponta, além disso, para uma vitória da intelectualidade sobre a sensualidade, isto é, para um avanço em civilização, já que a maternidade é provada pela evidência dos sentidos, ao passo que a paternidade é uma hipótese baseada em uma inferência e numa premissa. Tomar partido dessa maneira por um processo de pensamento, de preferência a uma percepção sensória, provou ser um passo momentoso. Essa é uma questão para a gente discutir e colocar também uma questão que é cara. Quando eu leio isso, eu lembro muito esqueci o nome dela, Gabriela, não é? Que fez uma palestra no nosso evento e que sempre tem interesse em trazer cientistas mulheres, né? Esse papel da representação nos textos dos livros didáticos como algo que dialoga com essas coisas que a gente está conversando e precisava dialogar cada vez mais. Bom, eu vou abrir para as perguntas, eu acho melhor, e eu acho que depois, se tiver alguma questão que me permita ler algum outro texto, eu leio. É isso. Ok. Eric, queremos agradecer também sua participação, né, que vem enriquecer os nossos seminários com um tema diferente daqueles que a gente vem tratando, que abre a oportunidade para nós pensarmos em outros ramos de pesquisa e tão interessantes, né. Deixa eu passar para o professor Ademir. O professor Ademir, ele sempre tem um comentário. Para quem não conhece, o professor Ademir é o nosso criador do seminário e o nosso chefe maior, master aí. Professor, tem algumas palavras para a gente? Queria parabenizar, de fato, Eric, pelo seminário. Adorei a leitura. Eu não sei das outras pessoas, falo por mim. Queria realmente parabenizar, assim, e essa disposição para discutir, etc. Eu fui anotando vários pontos, mas um para mim, Eric. Bom, antes disso, eu queria dar olá para todos aí, em particular para o professor Samuel, que estou vendo a foto dele aqui na sala. Samuel, seja bem-vindo. Eu não estou lendo todos, mas eu identifiquei o Samuel ali, um parceirão de trabalho conosco já há algum Obrigado, tempo. Obrigado, estou aqui te ouvindo, e ouvindo o Eric. Aí, não é? Obrigado. A gente vem... Bom, a gente se conhece quase que um tempo de um ciclo universal. Então, não vale a pena falar quanto é. Não revela, não. Mas, e também a gente vem trabalhando bastante aí com coisas ligadas a uma das temáticas do nosso grupo, que é fundamentos das teorias do movimento. E, em particular, com ele, venho aprendendo muitas coisas. Quando a gente se reúne, como eu diria Foucault, é um jardim de delícias. Passa horas conversando, eu certamente aprendendo um caso. É isso, Samuel? Você é modesto, eu é que aprendo com você sabe disso. Assim, a proximidade da relação de longo tempo, assim, não é? Como irmãos, então já percebe outra forma de pensar. Isso é muito formidável entre os humanos, muito formidável. Mas, Eric, eu queria colocar uma questão. Eu não tenho nada assim grandioso, mas especulação também. Sobre a questão da temporalidade, tá certo? Quando a gente fala de temporalidade,
a gente... Eu não sei falar de todas, não posso falar na generalidade de todas as culturas, mas algumas culturas muito fundamentais, como a nossa, aí vindo dos gregos, a tradição iorubá, por exemplo, os iorubás têm o seu Kitembo, o orixá do templo. E por quê? Porque uma preocupação central dos seres humanos sempre foi uma questão da vida e da morte. Você está vivo e amanhã entra à noite, na hora que a fogueira apaga na caverna de Platão, não sei se é matilha, acho que é uma matilha de javali, adentra e detona com tudo, tá certo? Então, uma preocupação é se eu vou conseguir acordar de manhã. Ou seja, estou falando alegoricamente, mas esta preocupação, ela funda uma temporalidade na reflexão e na própria criação da mitologia. Me parece, eu não estou afirmando, é só um entendimento, tá certo? Isso certamente se reflete quando a gente estuda física. Quer dizer, como a gente estuda física hoje, o que é física? A resposta é o estudo do movimento. A questão central das teorias físicas hoje, não posso falar com tal propriedade, não é? Muito menos sobre os pré-socráticos, mas vamos dizer assim, de Galileu para cá, pelo menos, na síntese com Newton, com Galileu para cá, com o Renascimento. Então, o estudo sistemático de tudo que se mexe. Tudo é tudo, tá certo? Seja, como você citou, material ou imaterial, tanto faz. Se se mexe, eu vou tentar estudar. Claro que isso é só uma pretensão enquanto postura. A gente sabe que fazendo física, nós não vamos decodificar todas as coisas do mundo, tá certo? Como o encantamento, sempre repito isso, que a gente sente quando olha, sei lá, para um quadro, não é? Um Renoir da vida. E esse encantamento reflete uma certa decodificação do mundo em algum nível. E este aspecto, por exemplo, isso a gente não consegue assambarcar com a nossa questão, tudo é movimento, copiando lá a primeira frase do livro de Aristóteles, não é isso? Então, isso nos funda. Então, a perspectiva de temporalização, nesse sentido, que está presente nas teorias, a gente vê isso claramente quando compreende o que é uma teoria mecânica, a temporalização está posta. Ela é fundamentalmente temporal, se liga intrinsecamente, e não só pela relatividade, mas fundamentalmente com Galileu e Newton, e de modo geométrico com Newton, com o espaço. Isso se gruda intrinsecamente com o espaço, essa temporalização. Mas o que me parece é que isso já vinha desde antes. Por quê? Por que você estuda um movimento? A gente estuda o movimento que é para saber se amanhã não seremos hoje à noite atacados ou poderemos nos defender de uma matilha de javalis na caverna, tá certo? De certa maneira, vamos colocar um sentido prático nisso, embora o deleite da reflexão também carregue um conteúdo prático, do meu ponto de vista, tá certo? Então, o prático aqui é muito mais do que um fazer, ou só um se defender da vida, nesse sentido estrito, não é? Então, esta ideia me parece que permeia os mitos, por exemplo, tá certo? Quando você toma o ponto de partida no Teogonia para tentar ver como é que as coisas surgiram, uma classificação como em Hesiod, né? Então, aquilo já carrega uma temporalidade necessariamente, ou seja, mas esse mesmo elemento não é só grego, me parece. Eu queria que você comentasse, outras pessoas de filosofia também aqui que estão presentes, Samuel, etc. Eu não sei, é só uma impressão que me dá, tá certo?
É isso, ainda tem outras coisas, depois deixa o pessoal falar também. Muito obrigado, Érico. Parabéns, viu? Parabéns. Muito, muito obrigado. Nada, professor. Então, eu tenho uma impressão de que essa noção, essa distinção entre tempo e espaço, nas mitologias, podem representar, em alguns casos, o que eu chamo de avanço, junto com Freud, né? Avanço em intelectualidade, né? Mas isso é só impressão. Eu vou comentar um pouco sobre as mitologias espaciais e as mitologias mais de caráter temporal. As espaciais me parecem mais relacionadas a um mundo pré-moderno, em certa medida também moderno, que é o mundo em que a guerra é o caso. Estou sempre aqui nesse espaço, e fora desse espaço há sempre outros povos que podem invadir o meu espaço e me matar. Então eu tenho que estar sempre preparado para a guerra e tenho que estar sempre preparado para períodos civilizados, para entrar em contato diplomático com o outro de alguma forma. Então, a questão do espaço, quando eu citei, por exemplo, o trecho da divisão do cosmos por Poseidon, ele usa a expressão nós somos irmãos e nós somos iguais em honra. E honra é a ideia que se usa para os despojos de guerra. Quando você guerreia, é lei, num período pré-moderno, que aquele que vence ocupa o território. E ele faz uso das coisas do território. Então, esse tipo de vivência social e política me parece que está por trás de um tipo de percepção do cosmos mais material. Enquanto que uma percepção mais espacial, ela, no contexto da história dos pré-socráticos, se desenvolveu mais na Itália, entre Empédocles, Pitágoras, Parmênides, e ela se refere a um mundo de abundância, a povos que estão mais em contexto em que a natureza tem muito para dar, e é um fluxo de alimento entre a natureza e o homem, em que essa questão de quem vai ocupar o território não é mais o caso. Me parece mais relacionado com uma visão de mundo, por exemplo, dos nossos indígenas, em que o indígena não tem a menor preocupação se alguém vai chegar e ocupar a tribo dele, até nós começarmos a ocupar, e aí começa a ser o caso. Mas quando isso não era o caso e havia muita abundância de comida, a forma de perceber a natureza, ela me parece, ela gira mais em torno de uma reflexão acerca da morte como um fluxo natural, como um ciclo de vida, e aí você tem uma ênfase na possibilidade de transição entre todas as formas naturais, uma reflexão acerca do papel do sonho, a partir de coisas que são mais imateriais, né? Eu tenho a impressão que nós físicos somos filhos de uma mitologia que juntou essas duas formas de ver o mundo. A gente precisava olhar para o mundo de uma forma distritalista para conquistá-lo, no período cristão, mas o monoteísmo enquanto estrutura em que as forças são sintetizadas em um só Deus que concentra a lei em si, e a questão da separação mais radical entre material e imaterial, a sublimação da experiência religiosa pela destruição dos ídolos, não são mais rituais as coisas importantes, e sim a fé, a crença, a intelecção, e não é casual o fato de sermos filhos dos escolásticos que criaram as universidades que nós frequentamos, as disciplinas, o trivium, o quadrivium, essas disciplinas todas em um primeiro momento tinham a intenção de fazer pelo estudo a nossa alma sublimar da materialidade para a intelectualidade, para que a gente pudesse compreender melhor Deus, né, no período cristão. E me parece que a modernidade, ao romper com o mundo medieval, não rompeu com sua mitologia, com a sua forma de ler o mundo nesses termos. E aí a natureza, nesse processo, perdeu o seu elemento de sacralidade. Então ela é
uma energia que a gente pode explorar sem medo de ir para o inferno, porque ela é profana. E o que é realmente sagrado é imaterial, reprodutível, criado a qualquer tempo. E eu acho que essa mitologia, ela criou a modernidade, né? E é por isso que eu tento entender essas coisas mais básicas, né? Onde que estão as formas mais básicas que a gente tem de ver a natureza. E eu faço uma citação aqui para provocar o Sérgio, não sei se ele está na sala, com relação à ideia do Einstein, que fez as suas equações lá da relatividade geral e encontrou um universo que não era estático e se incomodou. E foi lá e colocou lá uma constante cosmológica. Por quê? Por que ele fez isso? Como cientista, a gente não tem explicação para isso. A explicação que a gente tem é mitológica, porque todos nós temos uma visão de como o cosmos deve ser. E todos nós nos incomodamos por coisas a partir dessa nossa noção, né, mais primária da natureza e da nossa relação com ela. Então, é mais uma reflexão nesse sentido. O tempo está em todas as culturas, com certeza, mas existem culturas que se relacionam com a natureza de uma forma mais ou menos respeitosa, de acordo com contexto sociopolítico ligado a várias coisas, guerra, abundância de alimentos, e que são bastante primitivos, né? O que nos coloca como ser animal mesmo, né? Antes de intelectuais, somos animais que precisam de espaço, proteção, alimento, e a gente reage quando tem ofensa a essas seguranças mais básicas. É isso aí. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade. Quem quiser fazer algum comentário. Queria agradecer a presença dos meus alunos aí, alunas e alunos que vieram aqui me prestigiar, em especial o Guilherme Torres, que está fazendo um trabalho de TCC exatamente nesse tema de astronomia cultural, e espero que tenha sido proveitoso essas minhas reflexões. Eles já me ouvem falar dessas coisas há muito tempo, mas espero que tenha acrescentado alguma novidade aí. Eu também quero agradecer também a presença de todos, né? Os colegas do grupo Produto Estrela estão aí também, né? O Gustavo, o Rara, o Raimir, o Renato. Deixa eu ver se está faltando alguém. O Caio, né? A Gabriela. Tem também o meu estudante de iniciação científica, o Gabriel, que dá o FOB. E mais outros aí. Se sintam à vontade em participar dos próximos. Toda segunda-feira a gente já tem uma programação aí já. Professor Ademir, quer falar mais alguma coisa? Isso. Eu gostaria, assim, de já deixando a provocação, talvez próximo, mas Eric talvez pudesse comentar, ou mesmo Samuel. 2 pontos. Uma observação. A nossa cosmologia, não é, retomada com os trabalhos de Einstein, e a construção a posteriori do modelo padrão cosmológico, ela carrega um forte traço cultural. O modelo padrão, quando se dá o nome modelo padrão, por exemplo, o modelo padrão de física de partículas, tem uma vastidão de experimentos. O modelo padrão de física de partículas prevê aí 62 partículas, contando tudo, acho que é 62. E a última que resistia à previsão foi exatamente o bóson de Higgs, que foi medido recentemente. Então, é uma teoria muito robusta do ponto de vista experimental. Ainda tem problemas, mas se pode falar de um modelo padrão, dado a teorização, uma teoria mecânica, literalmente, e as constatações experimentais. O modelo padrão cosmológico, que é adotado como modelo padrão cosmológico, mas nem de longe se aproxima desta robustez experimental, não é isso, Samuel? Ele tem elementos experimentais, mas foi guindado à categoria de modelo padrão. Não chama nem de uma teoria cosmológica, chama de modelo padrão. E o modelo padrão nosso tem origem, que é o Big Bang. E sustentar o Big Bang não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Algumas pessoas questionam, por exemplo. E outras tantas
veem nisso um forte traço da nossa tradição judaica cristã, tá certo? Na opção ligado a isso ainda, eu gostaria de, não sei se dá para mencionar, isso é uma observação, mas ligado a isso, tem a noção de caos. O quanto que caos, isso nunca soube, assim, pensando, o quanto que caos, enquanto origem, para os gregos, o quanto que caos não é a própria pluralidade. Quer dizer, a gente, como seres humanos modernos, né, hipermodernos, vamos chamar assim, olhando para os gregos, tende a olhar para esse caos como origem sim, mas quando a gente alguns destes textos, né, que você nos trouxe, pelo menos em parte, mas o quanto que, de fato, para um grego escrevendo caos ali, para um Hesíodo, por exemplo, escrevendo, quanto que aquele caos era, de fato, um monismo, ou aquilo já era uma pluralidade que veio a ser explicitada? Isso não gostaria que comentasse. Talvez o próprio Samuel, você também, não sei se pensaram nisso ou não. Por gentileza. E se quiser deixar para o seminário que vem, também, não tem problema. Agora eu fiquei curiosíssimo de analisar a filologia da palavra causa aqui, porque eu não me lembro de cabeça. Estou tentando aqui puxar da memória, mas eu não lembro. Mas a minha intuição me diz que, pelo menos no contexto hesiódico, que é onde aparece pela primeira vez, a ideia de caos vem de um momento em que tudo está misturado. Por conta de que o nosso mundo, com as separações que aí estão, parece ordenado, e se há ordem, é porque houve desordem antes. Então é como se eles enxergassem o movimento na natureza, e se eles querem entender o que tinha antes, e eles olham para o mundo e veem ordem, eles falam, então tinha desordem, né? Agora tem uma outra questão relacionada a essa questão do caos. Você foi falando aí, agora me fugiu. Então, porque não necessariamente desordem significa uma origem comum, um monismo, não é? Exato. Essa questão da origem, como origem temporal, me parece que é mais nossa do que deles. Me parece que o tempo para eles era tão claro que o tempo era circular e tudo voltaria a se repetir, que falar do início não significa falar de um início absoluto que um Deus criou, como Deus cristão lá na Gênesis. E sim algo que antecede ao estado que está agora e que vai vir no futuro. Se estava antes, vai voltar ao caos. E a gente vai voltar ao universo em um ciclo sempre repetido indefinidamente. Essa ideia, esse mito básico, está presente em várias religiões, inclusive na ideia do cristianismo. Se você pensar o que tinha antes da criação, que é o Espírito Divino pairando sobre as águas, e ao final, no Apocalipse, o fim do mundo, você tem um fim sendo conectado ao início. Embora não seja cíclico, há algo de cíclico na ideia, pelo menos. E lembrando que água é a imagem de caos. Quando se pensa em ordem, se pensa em Gaias, pensa em lugar estável, de amplo seio, que não te derruba. E aquilo que te faz tremer, o que provoca terremoto, é Poseidon, é a água. Quando você vê a ocorrência da palavra abismo, ou abissal, no contexto grego, sempre se refere ao abismo da água, do oceano, que você afunda e você nunca mais vê o barco, nunca mais vê a pessoa que afunda naquele lugar. Então a ideia de abismo é a ideia de falta de fundamento no lugar que você vai afundar. Eu sempre penso no abismo como um fundo do poço, né? Você fura um buraco e tem um buraco, ou então um penhasco. Para os gregos, não. Prometeu, quando foi punido por Zeus por entregar o fogo e o conhecimento aos homens, foi acorrentado num rochedo, e ao lado desse rochedo você tinha um abismo. E o que é esse abismo?
era justamente a ideia do mar que estava ali. Ele foi caminhando até o fim do mundo. Pensando no mundo da cosmologia grega, você tem um grande platô. E aí você vai caminhando e vai até a beirada do mundo. E lá na beirada você tem um penhasco. E aí lá você tem água do outro lado, que é o abismo, né, que é onde você cai e nunca mais volta. E ele foi amarrado lá, e a águia ia sempre comer o fígado dele, né? Então essa imagem cosmológica do abismo é mais relacionada à água, e ela aparece no Gênesis, né? O espírito primeiro pairou sobre a água disforme, né? Uhum. Muito bom. Obrigado. Samuel. Não, eu vou fazer alguns comentários no meu seminário sobre essa questão da cosmologia mais contemporânea também, né? Então, eu deixo para responder lá. E também eu vou ter que sair, viu, Betinho? Peço desculpa a vocês, ao Eric, não sei se vocês vão poder continuar, mas foi excelente o seminário, gostei muito, foi bom te rever. E bom ver o Ademir também, que eu não vejo há um bom tempo. Essa pandemia tá muito chata. E foi ótimo, viu? Estarei no próximo. Me avisem do próximo, tá, Bertia? Avise aí, Eduardo, não sei quem está no comando ainda. Até mais para vocês todos. Tá, obrigado, professor Samuel. Muito obrigado pela sua Samuel, satisfação. Obrigado. Eric, Tchau, Samuel. até mais.